Olá, boa noite. Este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Antes da gente iniciar nossa live, eu quero só dar um recadinho para os nossos assinantes, seguidores, telespectadores, que possam curtir, compartilhar esta live, porque tem algumas pessoas reclamando que o YouTube não está sinalizando as nossas lives do nosso programa e de outros programas. Continuando, o Esclarecendo a Matrix, como eu já falei no primeiro programa, tem como objetivo trazer convidados de várias áreas do conhecimento, do processo científico, do processo espiritual, metafísico, social, político, para esclarecer a sociedade sobre a realidade que vivemos e ensinar como é que a gente pode construir juntos um mundo e uma sociedade melhor e mais evoluída. E o convidado de hoje é o Fernando Guida, que eu trouxe para falar sobre meio ambiente e espiritualidade. Mas antes de iniciarmos a nossa live com o Guida, primeiro eu quero agradecer a participação dele aqui, ter citado o nosso convite, e eu vou dar 1 minuto para Fernando Guida se apresentar para os nossos telespectadores. Legal, Caio, é um prazer estar no seu programa, na Cron TV, e espero que a gente seja útil para quem estiver acompanhando o programa também. Bom, Fernando Guida, eu sou atualmente subsecretário de uma pasta chamada Secretaria do Clima em Niterói, e a minha experiência toda, quase toda, em administração pública municipal. Já fui várias vezes secretário de meio ambiente, de mais de uma cidade, já trabalhei em órgão estadual também na área ambiental, e de um tempo para cá, também comecei a me dedicar a questões ligadas à espiritualidade, e tento juntar os dois conhecimentos, as duas áreas de conhecimento, né? O ambientalismo e a espiritualidade. E você, sabendo disso e gostando do tema, me chamou para a gente conversar, e eu acho que a gente pode trocar uma boa ideia aqui para os telespectadores começarem a pensar mais nesse assunto também. Excelente. Bom, para quem está assistindo o programa pela primeira vez, eu esqueci de me apresentar, porque a presença do Guida me deixa tão bem, que eu acabo esquecendo um monte de coisa. Mas para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli, estudo muito igual o Fernando Guida, eu sou advogado, sou jornalista, sou escritor, e vamos começar a nossa live aqui com o querido Fernando Guida. Então, a primeira pergunta, vamos começar pelas perguntas mais fáceis, mais básicas. Fernando Guida, fale para os nossos telespectadores o que é meio ambiente e ser ambientalista. Bom, meio ambiente é tudo, né? As pessoas até falam, por que meio ambiente? Eu até estou parando de falar meio ambiente e falando ambiente, né? A tradução de environment, né, é meio ambiente, e esse termo foi cunhado fora do Brasil. Mas tanto faz falar meio ambiente ou ambiente. E ser ambientalista é você lutar e trabalhar pela ideologia ambiental. E quando a gente fala de ambientes, a gente fala de todos os ambientes. E aí eu já começo linkando os dois assuntos que a gente está conversando, porque o primeiro ambiente que a gente polui desde que nasce é esse aqui, é a cabeça. Então, é o primeiro ambiente que a gente polui desde que nasce, porque a gente já nasce atacado pelos meios de comunicação e até por pessoas que colocam coisas na cabeça da gente, e a gente vai assimilando aquilo, e normalmente o que colocam na cabeça da gente está ligado a violência, está ligado à maldade, e quase nunca a gente nasce num meio que vai levar a gente para se ligar desde criancinha em preservação de todos os ambientes, muito menos desse ambiente daqui. Um exemplo disso é que aos 2, 3 anos de idade, quando a gente começa a entender o mundo, eu estou aqui, isso aqui é o mundo, a gente vai para a televisão ver o Pica-Pau. E o ídolo nacional de norte a sul, leste a oeste, é um bichinho engraçadinho, mas que é maldoso, que é violento, que é destruidor, que é sarcástico,
e ele vira o ídolo das crianças a partir de 2, 3 anos de idade. E depois dali, só o que a criança vê nos meios de comunicação, ou normalmente o que ela vê é violência. Então, como é que nós vamos querer um país não violento, com as crianças desde os 2, 3 anos de idade recebendo inputs de violência o tempo todo? Porque depois que ela sai do Pica-Pau, ela vai para aqueles desenhos japoneses que o homem vira máquina e sai matando todo mundo, volta, vira gente de novo. Depois vai ver outros filmes muito violentos, vai chegar na hora de ver aquela novela Malhação, vai aprender quando beijar na hora errada, quando transar na hora errada, vai aprender a fumar, vai aprender a beber, e vai aprender a dar golpe, e depois vai fazer a faculdade disso tudo, que é a novela. A novela é quando a pessoa faz a faculdade dessas besteiras todas que eu falei, aprende a ser desonesto, aprende a ser esperto demais, atrair, tudo que não presta. E algumas pessoas que têm um pouco de visão do que é melhor para a humanidade e para todos os ambientes, como você, acabam se esforçando para mostrar o contrário. Mas somos poucos, né? Somos poucos trabalhando a questão da preservação, a questão da paz, a questão da serenidade. Somos poucos. Então, temos que estar juntos sempre. É por isso que eu sempre, que sou chamado por você para fazer qualquer coisa, me coloco à disposição. Porque eu sei que dali a gente está juntando forças pelo bem. Então, o ambientalismo é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É trabalhar a ideologia da preservação, do equilíbrio, da serenidade, em todos os ambientes, inclusive na nossa mente, inclusive no nosso corpo. Excelente, excelente, Guida. Guida, uma segunda pergunta, também um pouco básica, um pouco simples, mas tem muita relevância. O que é para você espiritualidade? A espiritualidade é você entender que a gente não tem só esse plano aqui para viver. O mundo todo é energia. Se não tivesse energia no universo e um controle dessa energia, os planetas iam bater um no outro. Por que um planeta fica pendurado, rodando, e o outro também fica pendurado, rodando, e um não bate no outro? Porque tem o magnetismo, mas tem alguém fez isso. Alguém fez isso acontecer, alguém criou isso. Não pode. Isso veio de alguma entidade energética, e a pessoa dá isso o nome que quiser. Eu dou isso o nome de Deus, mas cada um dá o nome que quiser. Mas que tem alguma coisa que colocou tudo em equilíbrio no universo, colocou. E o universo é muito mais do que a gente vê aqui no nosso sistema solar, né? A gente sabe que o nosso sistema solar é um pingo no meio do universo, que existem sóis que são milhões de vezes maior do que o nosso Sol, que já é 5 vezes maior do que a Terra. Então, a gente está num pingo aqui do universo e tem que entender isso, a gente tem que se entender como um pingo no universo. E o que mantém tudo isso em equilíbrio? Inclusive, agora voltando para o planeta Terra, que também mantém a gente em equilíbrio, que tem a força G, que mantém a gente atrelado ao chão, né? Que tem a natureza fornecendo tudo que a gente precisa para viver e sobreviver. O que está por trás disso? Só pode ser uma força energética muito grande. Essa força energética tem a ver com as influências que nós recebemos do que se pode chamar de espírito, do que se pode chamar de alma e de perispírito para os espíritas, por exemplo. Então, a questão espiritual também trabalha o equilíbrio, também trabalha a serenidade, porque todo mundo que trabalha a questão espiritual trabalha em busca de serenidade, de equilíbrio em si mesmo, como eu acabei de falar quando não estava falando em espiritualidade, de equilíbrio próprio consigo mesmo e de equilíbrio com tudo que está ao redor, ou seja, com todos os ambientes. Daí a ligação dos dois temas que a gente está abordando aqui. Excelente. Guida, terceira pergunta.
neste atual momento que a humanidade, e o Brasil principalmente, está passando, essa crise sanitária, a inflação, o Não estou te ouvindo, Caio. Seu som sumiu. Eu ouvi até você falar inflação. E parece que seu microfone continua acionado, né? Não, não escuto ainda. Liga de novo o microfone. Seu microfone. E agora? E agora? Voltou. E agora? Voltou. Perfeito. Voltou. Então, eu vou repetir. Então, diante desse quadro que o Brasil e o mundo, principalmente o Brasil, vive, de crise sanitária, aumento da inflação, o retorno da miséria, o aumento da pobreza, a recessão econômica, ainda é possível se conseguir conciliar preservação ambiental e busca da espiritualidade na sua visão? Cada vez mais, porque uma das coisas que quem pensa no equilíbrio social, no equilíbrio ambiental, persegue, uma das coisas que a gente persegue é a diminuição das diferenças. E esse quadro que você colocou aponta para um aumento de diferenças nas classes sociais. Os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres ficando cada vez mais miseráveis. Então, a gente tem que trabalhar tanto espiritualmente quanto na área ambiental para diminuir esse intervalo entre as classes sociais, que tem se agravado demais no planeta, mas principalmente aqui no Brasil, infelizmente. E uma maneira de você fazer isso é investindo numa economia verde. E aí a gente começa a trabalhar com outros temas que certamente você vai me questionar daqui a pouco aí. Mas a questão é essa, a espiritualidade e o ambientalismo estão ligados porque a questão dos dois é o equilíbrio, é a melhoria de qualidade de vida para todos e não para alguns privilegiados. Show, muito bom. Quarta pergunta, Guida. Cada vez mais o Brasil e a humanidade está materialista, consumista, cultuando o mercado, cultuando o sapato novo, o tênis, a geladeira, a televisão, o carro, a casa, e abandonando o meio ambiente, os animais, a flora, e principalmente se abandonando o seu interior e a busca da espiritualidade. A pergunta que eu lhe faço é: como fazer homens e mulheres do século XXI, super mega consumistas e materialistas, terem uma visão espiritual e também ambiental? Essa pergunta é excelente, porque eu me faço essa pergunta todo dia e pratico isso há muitos anos. Eu sou um ativista nessa causa. E realmente a questão do consumo chegou a um ponto que nós precisaríamos ter 2 planetas Terra para suprirmos o consumo de toda a população mundial. Mas, ao mesmo tempo que você tem países como os Estados Unidos e a China consumindo de uma forma extraordinária, numa aceleração terrível, você tem países como a África, países da América Central, alguns da Ásia também, com um índice de pobreza terrível. Então, esse desequilíbrio é latente. E esse consumo também acaba gerando, esse consumismo, acaba gerando um outro problema, que são os resíduos, né? Que vão se transformar em lixo. E a gente sabe até que alguns países exportam lixo, jogam seu lixo em países africanos. Acabam recebendo isso aí por uma troca, por um dinheiro
mínimo, né, que não ajuda a vida de ninguém. E tudo isso está atrelado exatamente à falta de um conceito de espiritualidade, porque a pessoa já nasce aprendendo que tem que ficar rica, que tem que ter carro, que tem que ter a casa, que tem que ter casa fora, que tem que trocar o telefone toda hora, e ela nasce assim e ela é bombardeada o dia inteiro por propaganda disso, e se ela não fizer isso, ela não vai se achar dentro da sociedade. E quando a gente... não sei se você já assistiu, eu sempre aconselho, sugiro que as pessoas assistam o documentário O Dilema das Redes, um documentário da Netflix. O Dilema das Redes mostra que as pessoas pensam de uma certa forma e expõem essa forma de pensar nas redes sociais, pelo que elas replicam, pelo que elas retweetam, pelo que elas curtem e pelo que elas compram, por exemplo. Quando as redes sociais conseguem fazer o perfil dessa pessoa com algoritmos, essa pessoa que ela consome telefone celular novo, ela consome um tipo de aparelho de barbear, ela consome... Ela fez o seu... E ela pensa como pensa o político X. A partir dali, as redes sociais vão enfiar pela sua goela dentro só o que te agrada. Porque a intenção delas, das redes, vai ser vender horas de internet, vender dados, vender aparelhos, vender material, vender sonho em cima do que você pensa. E ela sabe o que você pensa. O que ocasiona isso, Caio? Ocasiona pessoas que não conseguem conversar com quem pensa diferente. Porque, imagina, nós estamos aqui em 2 telas, eu só recebo material, informação e animação para continuar nessa linha que eu já estou. Você só recebe material, informação e animação para continuar na sua linha de pensamento, na sua linha de consumo, na sua linha de lugares que você prefere ir. A gente não conversa um com o outro. Você só conversa com os seus, com quem pensa igual a você, e eu também. E aí eu só sigo quem pensa como eu, isso é intuitivo, isso é direcionável, e a gente tem uma sociedade dividida em extremos, muitas vezes, no Brasil é assim, né? Em extremos, e o povo fica achando que é dono da razão. Os dois lados achando que são donos da razão. Quando o que falta para isso diminuir e as pessoas se tornarem mais compreensivas é o conceito de humildade. E isso é totalmente espiritual. A pessoa tem que se trabalhar para ser mais humilde, para ser menos vaidosa. Quando ela é mais humilde, menos vaidosa, ela é menos gananciosa, ela escuta mais, ela fica mais em silêncio e ela admite conversar com quem pensa diferente dela. E aí, de novo, nós estamos juntando desde a questão do consumo, e aí é do consumo de ideias, de dados, de ilusão, de fantasia, a ideia espiritual ligada à humildade, à diminuição da vaidade e do orgulho. E aí, novamente, nós juntamos os 2 temas. Gui, nós estamos caminhando para o final e eu estou muito curioso para te fazer uma pergunta que é até de cunho pessoal seu, mas eu queria que o amigo abrisse para o nosso programa. Quando você mergulhou nas questões ambientais, trabalhando, estudando, pesquisando, atuando, como esse universo ambiental, o que esse universo ambiental contribuiu para o seu desenvolvimento evolutivo, para o seu crescimento espiritual? Rapaz, isso foi muito legal na minha vida. Eu sou político, né? Você sabe, eu já fui vereador, secretário várias vezes e tal. Secretário municipal, trabalhei no Estado, também na área ambiental. Mas eu comecei como vereador, e eu era vereador do PDT, do Brizola.
E eu era aquele baixinho, gordinho, barbudo, enjoado. Eu era muito chato. Hoje eu seria esquerda do PSOL, para você ter uma ideia. Eu era muito brabo. Eu era brabo. Antes do Collor, aquele doido do Collor, começar a caçar Marajá, eu já tinha denunciado uma lista de fantasmas na Câmara Municipal de Niterói, sofri ameaça de morte, o escambau. Enfim, eu era assim. Mas, por várias razões, eu acabei achando que não devia mais ficar naquela vida de vereador, naquela vida pública, ia voltar a trabalhar no Banco do Brasil, que era o meu trabalho, e voltar a dar aula em cursinho de vestibular, que era o meu outro trabalho. Mas aí anunciei, olha, eu vou parar com esse negócio de vereador, não gostei, em vez de melhorar a minha vida, está piorando, estou ficando mais nervoso, minha família também e tal. Aí surgiu o Alfredo Sirquins, o falecido, recentemente falecido Alfredo Sirquins, do Partido Verde, que disse que acompanhava o meu trabalho na Câmara de Niterói e que queria muito que eu fosse para o Partido Verde e tal. Falei, rapaz, eu não tinha pensado muito nisso não, porque o Partido Verde nem existia praticamente naquela época. Isso aí foi 1999, talvez 98, por aí. Já vão aí 30 anos, eu acho. Ou quase 30. Mas aí eu falei, não, eu vou dar uma força para esse pessoal aí. E entrei para o Partido Verde. Rapaz, a minha mudança foi enorme, porque o partido prega a questão da paz, né? A questão da preservação. Naquela época tinha muito pode crer, né? Tinha muito doidão. Aí o pessoal até dizia que quem era do Partido Verde era maluco ou viado. Né? Tinha essa história por causa do Gabeira e tal. Né? Mas, na verdade, eu vi por dentro do partido que não era assim. E fui entrando. Se você pegar hoje o programa do partido, os valores principais do partido, os 12 valores do partido, são totalmente espirituais. Inclusive, a espiritualidade é um dos itens lá do programa partidário. A paz está sempre presente. A prioridade da educação também está sempre presente, que você, mais do que eu, sabe o que significa a prioridade para a educação. Isso não mudou na minha vida desde que eu comecei. Eu ainda acho que o que pode mudar esse país e o planeta é a educação. E a educação aí eu incluo a educação formal, informal, inclusive a educação moral e a educação espiritual. Eu acho que falta trabalhar em isso, não a educação religiosa, porque eu não defendo a religião A ou B, eu defendo todas. Né? A gente tem que conversar com todas e entender todas. Mas eu também incluo a educação espiritual no rol do que é necessário para a nossa criançada e para a nossa juventude e para muitos adultos que não passaram por ela também. Então, a sua pergunta, no meu caso, é muito pertinente até como político, porque realmente eu saí de uma formação briguenta, né, brisolista, trabalhador, aquela coisa, para uma busca de equilíbrio interno, comigo mesmo, e com os ambientes que eu vivo. Então, eu tento, onde eu chego, ser um fator agregador e um fator de equilíbrio de qualquer ambiente em que eu esteja. Se eu estiver no ônibus, eu vou tentar. Se eu estiver na minha casa, eu vou tentar. No meu trabalho, eu vou tentar. Eu dificilmente vou falar alto. Eu dificilmente vou agredir alguém de qualquer forma. E estou tentando cuidar da minha cabeça e da minha saúde também. Não é uma coisa tão simples, é uma educação diária, viu, Caio? Você tem que todo dia se policiar, a verdade é essa, porque o mundo inteiro te ataca de uma maneira e te chama para briga, e você tem que dizer, não, eu não vou para briga, aqui, vamos conversar. E aí você lida nas redes sociais com esse bando de extremistas loucos de todos os lados aí. Eu não me considero nem mais à direita, nem mais à esquerda, e consigo dialogar com todos eles. Você vai no meu Twitter, por exemplo, tem um monte de doido lá, bolsonarista, e tem um monte de doido do PSOL e do outro lado também. E tem os não doidos, e tem os que não são nenhum nem outro, e tem de tudo. Porque eu acho que a arte da política é a arte do equilíbrio, a arte da conversa com todo mundo, e a espiritualidade determina que o melhor
para o equilíbrio de todos os mundos, inclusive do nosso mundo aqui, é a serenidade, é a diminuição do orgulho, é a humildade. É o que eu tento trabalhar em mim todo dia. Excelente. Guida, chegamos ao final do programa. Eu queria te dar 1 minuto para você se despedir dos telespectadores e deixar o seu blog, seu Twitter, caso queira. Muito obrigado, claro que eu quero. Minhas redes sociais, nas redes sociais eu uso Fernando Guida, tudo junto, Fernando Guida. E o blog é blog do Guida. O meu blog é só de sustentabilidade, meio ambiente, ou ambiente, resiliência. É um blog de informação. Eu seleciono notícias, às vezes escrevo um artigo ou outro e coloco lá. Eu seleciono o que eu acho importante que as pessoas saibam e o que eu acho importante ser discutido. Então é blog do Guida, tudo junto. As redes sociais, Fernando Guida. E eu vou me despedir agradecendo a você o carinho que você sempre tem por mim. Enfim, é mais do que carinho, né? Você tem uma atenção muito especial comigo, eu também procuro ter com você. E cada espaço que a gente tem como esse, para conversar com as pessoas, para tentar colocar alguma coisa de bom na cabeça das pessoas, né? Para pedir para que as pessoas leiam o que é construtivo, escutem palestras construtivas. No YouTube, nós estamos no YouTube nesse momento. No YouTube tem uma série de excelentes palestrantes, e se você é católico, vai no Padre Fábio de Mello, se quiser, vai naquele outro garoto que, agora esqueci o nome, mas também é muito bom, um jovem que é católico demais. Se quiser, me escreve que eu dou dicas de bons palestrantes no YouTube, além dos espíritas lá de Valdo Ribeiro, Haroldo Dutra Dias, Dona Isabel. Vale a pena você tentar, vou terminar com isso, vale a pena você tentar encher sua cabeça de coisa boa, porque já tem muita gente tentando encher a cabeça da gente com coisa ruim. Caio, obrigado aí a todo mundo que está ouvindo ou vai ouvir essa nossa conversa, e eu estou sempre à disposição de todo mundo. Valeu! Guida, gratidão pela sua participação, que muito obrigado pelo seu carinho, a lealdade, a amizade. Agradeço também aos nossos telespectadores pelas visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos. Agradeço a toda a equipe da Crum TV, a Cristiane e também a Cris de Passou, e que todos tenham uma excelente noite. Gratidão pela atenção, as melhores energias. Boa noite, valeu.